Olá! Você sabia que os gastos e receitas municipais de um determinado ano foram previstos no ano anterior? O orçamento das mais diversas áreas é discutido em várias etapas, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. Fique com a gente para saber mais sobre esse assunto. O Legislativo do Futuro está começando agora. A discussão do orçamento é extremamente importante para que o município desempenhe suas funções oficiais. Mas quais os trâmites até ele ser votado e implementado? Vamos saber sobre isso e muito mais com dois grandes especialistas, Emerson Rildo Araújo e Rodrigo Policano, consultores legislativos da área de Economia e Orçamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Privilégio ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Emerson. Muito obrigado. Obrigado também, Rodrigo. Obrigado. Já começo perguntando uma coisa que a população, primeira coisa quando você fala orçamento, a pessoa já pensa, né? De onde vem esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Então eu queria que vocês explicassem como é que funciona desde praticamente o nascimento disso, porque a gente sabe que no executivo tudo começa. Inclusive com as audiências públicas e tudo mais, que são feitas primeiro na prefeitura. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Fiquem à vontade. Então, o que é o orçamento? Basicamente, o orçamento é você prever o quanto que a administração pública espera arrecadar no próximo ano. Em função dessa previsão do quanto que ela espera arrecadar, ela fixa vários gastos em função de uma estratégia de planejamento delineada anteriormente, pelo programa de metas e o plano plurianual, PPA. Né? Então, basicamente, o orçamento você faz uma previsão de receitas e, em função dessa previsão de receitas, você delimita várias despesas. Em linhas gerais, é isso. Assim. Tem uma questão importante também, né, Rodrigo? A gente sabe que as despesas é como se a gente estivesse em casa, né? Você que está na sua casa, que precisa fazer ali o orçamento do mês, né? Só que você depende das receitas que vão entrar para você poder gerir a sua casa. É mais ou menos a mesma coisa, só que numa função muito mais macro do que a própria casa da gente. Então você vai ter despesa com água, com luz. As despesas, e isso que eu queria colocar para vocês também, para o Rodrigo, as despesas são fixas. Mas as receitas, principalmente da cidade como São Paulo, você vai depender de impostos, de pagamento de impostos, uma série de coisas. Quer dizer, as receitas, elas acabam sendo estimadas. Agora, as despesas são fixas. Aí você tem que fazer uma tentativa ali de equacionar essas duas questões. Né? Exato. Em uma cidade tão grande e complexa como São Paulo, né, tem diversos tipos de receitas. Né? A maior parte é de impostos. Né? E os impostos eles são muito sensíveis à atividade econômica da cidade. E aí é importante indicadores de qual vai ser o crescimento do PIB do próximo ano, a taxa de inflação do próximo ano, a taxa de juros. A partir desses indicadores macroeconômicos, a cidade consegue estimar como é que vai ser a arrecadação de impostos do próximo ano. A gente sabe, por exemplo, que a cada 1 ponto de crescimento do PIB, as receitas de serviços, né, do imposto de serviço, o ISS, que é a principal fonte de recursos da cidade, cresce 2,4%. Então, a partir daí, a gente começa a estimar como é que vão ser as receitas do próximo ano, receitas de impostos, receitas de contribuições e assim sucessivamente. E Rodrigo e Emerson, tem uma situação que existe, claro, dentro da prefeitura, quando o prefeito assume e tudo mais, ou quando já está governando, ele tem um plano de governo. É aquele plano de governo que ele estabelece, inclusive com uma série de obras, enfim, que são planejadas. Esse plano de governo também tem a ver com o orçamento? Quer dizer, o orçamento também tem que ser baseado nesse plano de governo? O executivo tende a colocar os seus projetos de governo no orçamento, só que o orçamento ele passa por um trâmite legislativo, né? Ele é votado aqui na Câmara e os vereadores têm que estar de acordo com essas prioridades que foram elencadas pelo executivo. Em geral, acontecem modificações e essa aí é uma da diferença entre o orçamento e o programa de metas, né? O programa de metas ele é um documento que o executivo elabora e se compromete com determinadas metas. Ele não passa pelo legislativo.
Então, está integralmente são as propostas de governo dele. O orçamento não. O orçamento passa por um trâmite legislativo e tende a ser alterado aqui na casa. Com certeza. Porque normalmente a gente vê que os valores mudam, né, Emerson? Muitas vezes os valores, por exemplo, o orçamento de 122 bilhões e 700 milhões é a proposta que chega do Executivo. Mas muitas vezes esse valor, quando é aprovado, ele é modificado, até por causa das audiências públicas, das demandas, das emendas, dos substitutivos, né, Emerson? Que aí compete aos vereadores, né? Sim, por exemplo, existe uma diferença entre o momento da elaboração do orçamento da Prefeitura e o momento da tramitação aqui na Câmara. Existe uma defasagem no tempo. Então, pode ser que os eventos esperados durante a elaboração da proposta sejam diferentes do que está acontecendo durante a tramitação. E em face dessas contingências e também em face das atuações políticas aqui, das demandas políticas e tal, sempre há uma realocação de despesa e algumas vezes também uma alteração na receita estimada. Porque a gente sabe que existe, claro, como eu disse, é como se fosse um bolo e você tem que fatiar esse bolo. E aí você tem, por exemplo, divisão para secretarias, divisão para subprefeituras. E uma outra coisa que é importante lembrar para você que está nos assistindo é o papel do vereador. O vereador, ele, claro, tem o papel de votar, mas ele também tem o papel de fiscalizar. Uma vez o orçamento aprovado, e é isso que eu quero colocar para vocês, a prefeitura, dentro daquela verba que foi aprovada e determinada à secretaria, a secretaria tem que vir aqui e prestar contas para os vereadores daquilo que está sendo utilizado. Isso depois que o orçamento é aprovado, depois que ele já é colocado em prática pela prefeitura. É o poder de fiscalização dos vereadores que também nessa hora é muito importante, né? A verba para a secretaria tal foi tanto. Quero saber se vocês estão, como é que está sendo, o que vocês estão usando, como é que vocês estão usando. Isso acontece de 3 em 3 meses, né? No final de cada quadrimestre. No final de cada quadrimestre. O representante da Secretaria da Fazenda vem até aqui na casa, numa audiência pública, para mostrar, né, como é que está o acompanhamento das despesas, das receitas, se as despesas estão crescendo no ritmo adequado, se as receitas estão sendo arrecadadas conforme o previsto. E aí ficam sujeitos, né, a questionamentos dos vereadores e da população em geral. E isso é uma obrigatoriedade dentro daquela conexão entre executivo e legislativo, né, Emerson? Essa é uma norma federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela criou esses instrumentos de transparência, né, para os entes, para as administrações públicas. Isso vale tanto para estados quanto para municípios, em particular aqui a cidade de São Paulo. Então, você tem os relatórios quadrimestrais, né? O Executivo tem que prestar contas aqui na Câmara Municipal. Além disso, o Executivo é obrigado a disponibilizar relatórios a cada bimestre, como é que está sendo a execução orçamentária. Fora isso, você tem a atuação dos parlamentares aqui, dos vereadores, né, nas comissões temáticas, que eles também podem pedir requerimentos sobre alguns detalhes assim que não aparecem nesses relatórios mais agregados. E esse orçamento, quando ele começa a ser planejado pela prefeitura, a gente sabe que é um planejamento que é feito, inclusive, com participação da própria prefeitura, dentro daquilo que nós já falamos aqui no início do programa, também com participação popular, porque tem as audiências públicas que são feitas pela prefeitura antes de mandar o projeto para cá. Então, eu queria que vocês explicassem como é que isso funciona. Quer dizer, o cidadão, ele tem uma participação muito importante, desde que o projeto nasce no Executivo até chegar aqui depois no próprio Legislativo, né, Emerson e Rodrigo? Existe hoje um programa da Prefeitura chamado Orçamento Cidadão, né? Orçamento Cidadão. Então, os munícipes, a população pode propor propostas ao orçamento durante a fase da elaboração da proposta no Executivo, né? Então, aí a população propõe, debate, há um processo de filtragem dessas propostas, de viabilidade, análise de viabilidade. Aí, no final, você tem propostas eleitas e que são colocadas efetivamente no orçamento.
Então, atualmente você tem, acho que está disponibilizado, acho que aproximadamente 320 milhões para todas as subprefeituras, né? Acho que é 10 milhões para cada sub. E são propostas feitas pela população. E pode acontecer, né, Rodrigo, uma questão bastante interessante, só para você entender bem. Esse orçamento cidadão, com a participação da população já nas audiências públicas da prefeitura, pode ter lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um morador que sente que no bairro dele está precisando de um terminal de ônibus lá naquele bairro. Ele fala, puxa vida, precisa ter um terminal de ônibus aqui, né? A gente precisa ter, porque a estrutura do bairro, os ônibus estão todos lotados, é preciso vir mais linhas para cá, é preciso construir um terminal de ônibus. É mais ou menos nesses detalhes que a gente pode mais ou menos entender como isso funciona, né, Rodrigo? Exato. O cidadão apresenta a proposta, essa proposta é votada, né, pela comunidade, e as mais votadas são levadas ao executivo, que analisa a viabilidade de cada uma delas dentro dos recursos que foram alocados para esse programa, né? E aqui na Câmara, fora o orçamento cidadão, a população pode participar de qualquer audiência sobre qualquer tema, saúde, educação, ainda que não seja um tema regional, ele também tem essa participação importante no processo. Com certeza, a gente sabe que é importante, até porque as pessoas que vivem nos bairros de São Paulo, é uma cidade gigantesca, evidentemente que elas têm demandas. Elas falam, puxa vida, meu bairro está precisando, como eu disse, de um terminal de ônibus. Aqui no meu bairro precisa de uma área verde. Então, tudo isso é importante. Isso começa a chegar lá no Poder Executivo, lá na Prefeitura, e depois, quando esse orçamento vem aqui para a Câmara Municipal de São Paulo, aí começa uma tramitação efetiva até o projeto ser aprovado, onde a população também tem uma participação fundamental. É mais ou menos, né, Emerson, um orçamento cidadão que é chamado lá na Prefeitura, ele também ocorre aqui na Câmara, né? Quando o projeto chega aqui para entrar em tramitação, audiências públicas e tudo mais, né? Sim, a própria Câmara cria mecanismos para melhorar essa interação da população com a tramitação do orçamento. Por exemplo, foi criado um hot site recentemente no site da Câmara. A população pode propor políticas, propor ações nesse hot site. Você tem as audiências públicas temáticas, você tem audiências públicas gerais. A população pode entrar em contato com os gabinetes dos vereadores também, solicitando alterações no orçamento. Entrar em contato com o relator geral do orçamento, ou relatora geral. Então, assim, a Câmara oferece várias oportunidades da população participar. As audiências públicas, a população pode participar de maneira online também. Sim. Então, assim, hoje, quem quiser participar do orçamento, propor, não tem impedimento. Tem que participar, né? Exatamente. Tem que participar. É importante lembrar isso. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar com essa conversa mais ligada agora ao Poder Legislativo. Quando o projeto chega aqui na Câmara, como é que ele começa a tramitar aqui? Como é que você pode participar? A sua participação é muito importante. Nós vamos então agora para um rápido intervalo e nós voltamos já. A gente continua essa conversa para entender mais sobre o orçamento 2025 na cidade de São Paulo. Já voltamos. Está gostando do programa e quer conferir outros episódios? Acesse youtube.com/Câmara São Paulo e conheça toda a nossa playlist. Não deixe de comentar o que está achando dos nossos temas. Combinado? Conto com a sua participação. E nós estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que hoje recebe Emerson Rio do Araújo e Rodrigo Policano, consultores legislativos da área de Economia e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. No primeiro bloco, para você que está acompanhando, nós já falamos do orçamento, principalmente lá no Poder Executivo, lá na Prefeitura. Mas aí, normalmente, e eu retomo aqui com os nossos convidados, normalmente no mês de setembro, chega o projeto de lei,
famoso projeto de lei da LOA, Lei Orçamentária Anual, que vem aqui para a Câmara Municipal de São Paulo. E aí começa toda uma tramitação. E o Emerson já dizia no bloco anterior dessa questão da participação popular. E a Câmara Municipal de São Paulo, hoje, ela dá ferramentas muito importantes para que você possa participar, tanto de forma presencial, como também você pode participar pela internet, né? Acompanhando, preenchendo lá um requerimento com as suas perguntas e tudo mais. Então, tudo isso, via digital, também é possível participar. E aí começa uma tramitação que primeiro, né, Emerson e Rodrigo, ela começa a girar, principalmente pela Comissão de Finanças, que é a primeira comissão praticamente que vai começar a fazer esse orçamento girar aqui dentro, essa tramitação girar aqui dentro, né? Os projetos de lei orçamentária, LDO, programa plurianual, eles têm toda uma tramitação especial para dar celeridade ao processo, né? Então, diferentemente dos projetos de lei usuais que começam na Comissão da Constituição e Justiça e vai tramitando em outras comissões, esses projetos orçamentários, eles vão direto para a Comissão de Finanças. Então, chega o projeto para a Câmara, para a Comissão de Finanças, aí a Comissão de Finanças, por meio do presidente da comissão, define o relator geral. Aí o relator geral, ele define um calendário de atividades junto com a comissão das audiências públicas, ouve a população, ouve os diversos segmentos sociais, sociedade civil, setores da prefeitura também, eles também às vezes sugerem modificações, ouve os próprios parlamentares, né? Os parlamentares também pedem solicitações, solicitam mudanças, e a partir daí ele tenta chegar em algum consenso e elaborar um relatório. Aí ele tem que fazer aquele jogo de estabelecer prioridades dentre várias solicitações. Aí a questão, como é que diz, política, né? O Emerson citou a LDO, né? Da LDO foi o vereador Marlon. Sim, Marlon Luz na LDO. Agora é o vereador Sidney Cruz. Sidney Cruz, que é o relator do orçamento da LOA, que é a Lei Orçamentária. Até falando sobre isso, Rodrigo, existe uma relação importante, né? A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, normalmente no primeiro semestre. Era uma espécie de uma base da lei orçamentária, quer dizer, você tem lá uma previsão e a lei orçamentária anual efetiva, que vem no segundo semestre e é votada sempre no final de cada ano, ela acaba efetivamente usando aquela base da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para tramitar aqui e tudo mais, né, Rodrigo? A LDO apresenta as diretrizes para o orçamento, né? As orientações gerais para a elaboração da proposta do orçamento, né? E também ela já elenca algumas prioridades que devem fazer parte da LOA. Nisso aí, a LDO ela é considerado o planejamento de médio prazo, né? Ela antecipa a elaboração da proposta orçamentária, a LOA, que é considerado planejamento de curto prazo, que já visa as despesas e as receitas do ano seguinte. E aí começa uma série de audiências públicas e, como você disse, né, as comissões, elas também começam a participar ativamente, porque principalmente a gente sabe que dentro da Constituição existe uma maior parte do orçamento que tem que ser utilizada de forma constitucional pela saúde e pela educação. Então, automaticamente, essas duas comissões já também começam a se integrar. É aquilo que você falou, né, Emerson? O início, Comissão de Finanças, mas as outras comissões, os outros vereadores também dessas comissões, eles se integram, né, para discutirem tudo isso, né? Sim, em função da atuação dos parlamentares, né? Então, um parlamentar que atua muito no setor da área da saúde, obviamente, ele vai propor mudanças nesse setor de atividade. Tem vereadores que atuam na parte da educação, também propõem mudanças. Pessoal ligado ao urbanismo também propõe mudanças. Funcionalismo público também, às vezes solicitando verbas orçamentárias para eventuais reajustes, né, remuneratórios. Assim, a população em geral também, às vezes,
está demandando algum equipamento público em determinada região, vem fazer pressão aqui na Câmara, assim, aquela pressão legítima, né? Está disputando fatias do orçamento, assim, pedem. Então, você tem demandas de vários tipos, assim. Até porque o planejamento dessas receitas, elas vão para as secretarias e, claro, aqui elas passam nas comissões. Cultura, por exemplo, né, Rodrigo? Cultura, a gente tem muitos movimentos culturais que comparecem aqui nas audiências públicas reivindicando, e normalmente esses movimentos culturais dizem o seguinte: olha, é pouco. Né, Rodrigo? Aí começa todo um trabalho também por parte de vocês mesmos, né? Como pessoas que entendem efetivamente do assunto, porque tudo isso tem que ser avaliado. De repente tem lá uma verba, o pessoal da cultura fala: não, isso não vai dar. É mais ou menos por aí que funciona, né? Exato, as audiências, especialmente da cultura, são bastante agitadas, né? Bastante Sim. participação popular. Das outras áreas também, audiências da saúde, da educação, são audiências que movimentam bastante os munícipes. E esse ano mesmo serão 10 audiências, né? 8 temáticas e 2 gerais. As gerais acabam juntando todos os temas, né? E acabam também sendo audiências com bastante participação popular. A gente tem feito um trabalho aqui no portal da Câmara, não é? Na Rede Câmara São Paulo, a gente tem feito os textos separando aquilo que está sendo direcionado para cada subprefeitura. Então a gente está fazendo por regiões. Então, região norte tem lá as subprefeituras, né? As subprefeituras os bairros, no caso, né? Que estão lá, e as subprefeituras, por exemplo, da Zona Norte, as subprefeituras da Zona Sul, da Zona Oeste, da região central, subprefeitura da Sé, né? E da região leste também. E a gente nota que existem lá valores, né? Como também das secretarias. Eu estava vendo outro dia a questão da Comissão de Saúde, existe uma previsão inicial de 21 bilhões só para a Secretaria de Saúde. Porque é aquilo que nós estávamos falando. A pessoa pode vir aqui também e falar: pô, peraí, precisa de um hospital lá, né? O posto de saúde lá do meu bairro não está funcionando. Então, tudo isso é importante que vocês possam passar para os nossos telespectadores de que é preciso participar. A participação popular faz parte do processo, efetivamente. Não é mesmo, Rodrigo e Emerson? Fica à vontade, Emerson. Sim, através da participação popular, que é a fonte, né? A fonte das demandas são as demandas da população. Então, nada mais natural do que a participação popular ter grande efeito nas realocações aqui do orçamento durante a tramitação aqui na casa, né? Então, e a população geralmente participa bastante, assim, muito. Ao longo dos últimos anos, a gente tem percebido que é uma grande participação. Obviamente, as demandas populares, elas mudam também de ano para ano. Então, às vezes você tem determinados segmentos que em determinada época fazem bastante, participam bastante, solicitando mudanças. Aí passa outra época, já é outro segmento da sociedade. A gente falava sobre a tramitação aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque quando chega o orçamento, ele tem determinados valores que já são lá. O projeto chega aqui já com determinados valores que já estão lá. Total de 122 bilhões e 700 milhões de reais. Mas pode mudar. Então, eu queria que vocês entrassem agora num tema que é importante, que a população sempre questiona, sempre pergunta: as emendas orçamentárias. Como é que isso funciona? O que é emenda orçamentária? Basicamente, geralmente há um acordo entre o relator geral e os parlamentares, de maneira que essa decisão acaba reservando um determinado valor para cada parlamentar. Assim, o relator geral, em acordo com os vereadores, faz o seguinte: vou reservar tantos milhões para cada um dos vereadores. Aí os vereadores, eles, com base nesse mini orçamento, eles tentam estabelecer prioridades. Com base nesse valor aqui, eu quero destinar recurso para melhorar um equipamento de saúde em determinada região. Exatamente. Eu quero fazer um melhoramento de bairro em outra região e assim por diante. Sempre é importante lembrar, né, Rodrigo? E, infelizmente, nosso tempo está acabando.
mas sempre é bom lembrar que a Câmara Municipal de São Paulo tem feito um trabalho muito importante, claro, contando com a participação dos nossos consultores legislativos, contando com a participação dos vereadores, para que a população possa entender o máximo possível do orçamento. Por isso existe o hot site. O hot site é importante, sampaulo.sp.leg.br/, você tem lá audiências públicas também, não é? Que você vai encontrar /audiências públicas, /orçamento 2025, /audiências públicas. Esse é o endereço, né? /orçamento 2025, /audiências públicas. Então você vai saber quando tem. Você entrou no hot site, você tem tudo lá. Inclusive uma explicação bem detalhada de como funciona o orçamento, como funciona a tramitação. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, né? E os convidados aqui, claro, vão concordar comigo. Participar do processo legislativo da sua cidade é cidadania, principalmente quando tem a ver com o orçamento, que é o que pode ter amanhã no teu bairro, que vai sair de repente de uma demanda que vem ali da sua região. Muito obrigado, viu, Emerson, pela sua participação. Privilégio ter vocês aqui sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Tá bom? Satisfação. Teremos mais oportunidades também para falar sobre isso, com certeza. Tá certo? Obrigado mesmo. Obrigado. O Legislativo do Futuro de hoje termina aqui. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou do tema de hoje. Siga também o nosso perfil no Instagram, o @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.